E o número de pessoas, inclusive no Brasil, expostas financeiramente a isso, dobra a cada, sei lá, 16, 18 meses. Hoje já tem mais CPF em corretora de Bitcoin do que em corretora de ações. Cara, o que houve aí com o Bitcoin? É o efeito Trump? Vamos entrar que eu quero saber tudo sobre isso. Nas últimas 3 eleições, o Bitcoin nunca voltou ao valor do dia da eleição, porque a eleição coincide mais ou menos com o halving, que é o período de 4 anos que o Bitcoin reduz a emissão à metade. Aí tem, normalmente, né, o FOMO. Se eu chegar pra você... Eu vou explicar os ciclos de emocionais de mercado pro senhor de uma maneira simples. Se eu chegar pra você e dizer assim, seu pai tá no hospital, você vai pensar que foi uma besteira ou que é uma coisa séria? Sério, pô. Mesmo que seja às vezes acontece criança, escorrega e tal, pode ter uma besteirinha. Aí depois, quanto mais informação você tiver, menos você vai cometer excesso de julgamento, não é isso? Quando acontece o halving, existe normalmente uma ameaça à mineração do Bitcoin, porque vai diminuir a metade a remuneração aos mineradores. Existe o FUD do colapso, que o hash rate vai despencar, que as transações vão demorar. E isso nunca acontece. E normalmente começa pelo mesmo motivo que existem reações exageradas para baixo, existem reações exageradas para cima. Logo depois do halving, quando o Bitcoin cai a metade a emissão, ele normalmente explode de valor. Ano passado o MASC dobrou em dólar, esse ano o MASC dobrou em dólar, e se repetir os fractais, ano que vem vai ser melhor do que esses 2 anos juntos. Mas o efeito da eleição, também. Qual é o peso? Porque é o seguinte, a postura do Trump mudou tudo, né? A atividade econômica no mundo diminuiu antes da eleição. Se tivesse uma mulher, como tinha, sendo candidata a presidente dos Estados Unidos, prometendo fazer imposto sobre patrimônio, o que ela propunha abertamente é imposto... Aqui é imposto sobre cachorro e gato, não é isso? Mas lá era imposto sobre lucros não realizados. Você compra uma casa, você compra uma ação, você compra um ativo, o ativo sobe durante alguns meses e cai, você não vendeu e tem que pagar imposto sobre uma valorização que você não realizou. É isso que eles queriam fazer. Tem como investir num país que tem imposto sobre patrimônio, mesmo você perdendo dinheiro? Não tem, né? Aqui tem isso, né? Imposto sobre patrimônio não, aqui imposto de renda, não é isso? Não, ainda não tem sobre imposto... A lei da hold, né? Aqui, você paga mesmo se você não tiver realizado. Não, mesmo se você não tiver realizado. Mas tem como investir num país que tem... Traders offshore. Pois é. Tem como investir em um país que você paga imposto mesmo perdendo? Não tem. Não tem. Então, antes de definir a eleição, não tinha por que ninguém investir nos Estados Unidos. Concorda comigo ou não? Acabando a eleição, houve uma injeção de euforia. E se Trump... as indicações de Trump aumentaram a euforia ainda. Teve uma senadora nos Estados Unidos chamada Cynthia Lumens. Você viu essa mulher? A senadora nos Estados Unidos está defendendo abertamente eles venderem metade do ouro do Fort Knox para comprar de Bitcoin. Inclusive para quebrar as pernas da China e da Rússia. Para destruir o valor da reserva dos outros países e aumentar deles, que eles seriam o primeiro. Quem chega primeiro bebe água limpa, não é isso? Quem chega depois bebe o resto, né? A Cíntia quer que os Estados Unidos seja o primeiro país a acumular Bitcoin. Se o governo americano começar a vender ouro e comprar Bitcoin, outros países tendem a seguir isso? Ou vão apostar contra, vai comprar ouro? Pois é. Mas isso é uma das... 70% do gabinete de Trump é intimamente ligado ao Bitcoin. O secretário do comércio de Trump agora é da empresa Cantor, que gere os bondes da Tether. Hoje a Tether tem mais título americano do que... A Tether é uma empresa de stable dólar. Tem, acho que é o 15º, 16º maior credor de títulos americanos. 70% do comércio entre a Rússia e a China é com o stable, com o SDT. Esses caras hoje têm mais título americano do que a maioria dos países do mundo, bicho. É irrelevante um negócio desse? O cara que é secretário do comércio, ser um sócio de um negócio desse, interfere ou não interfere nas decisões dele? Hoje em dia, o Musk ter a posição que ele tem, a influência que ele tem no governo e ser exposto publicamente à criptomoeda, Saylor, todos esses caras aí envolvidos intimamente, pelo amor de Deus, né? Inclusive o outro lá que disse que o verme comeu o cérebro do cara, como é o nome dele? O RFK, também com cargos altos, também defendia publicamente que os Estados Unidos tivessem reserva estratégica de Bitcoin. E Trump tem 3 compromissos conosco, com a nossa comunidade. O primeiro compromisso é no primeiro dia libertar Roosevelt, né, do Silk Road. No segundo dia, se comprometer a, até o fim do governo, fazer tudo que tiver no alcance dele no executivo para nunca mais fazer venda de bitcoins expropriados. O que a justiça tomar, manter. Aqui no Brasil já tem inclusive, não é lei, né, mas tem enunciados e tal, orientações de tribunais que o certo é apreender ou vender. Você já imaginou? Tem uma busca e apreensão em minha casa, eles conseguem me tomar meu patrimônio inteiro, 20 Bitcoin, digamos. E a justiça brasileira diz, não tem como fazer autocustódia desse dinheiro, eu vou vender. Aí o processo rola 10 anos, e eu fiquei em real 10 anos. Qual vai ser o lucro cessante que eu vou ter? Eu vou ter que passar mais 20 anos processando o governo? Sim. É isso. Um dos compromissos de Trump é não vender Bitcoins de apreensões. E o último compromisso dele é não permitir nenhuma lei que limite de qualquer maneira a autocustódia. A autocustódia é o que a gente ensina nesse workshop aqui. Sim. Que é você, em sua casa,
gerar suas chaves e assinar suas transações sem depender de ninguém. Mas a tendência é o governo querer proibir, né? Porque senão como é que ele vai sequestrar o dinheiro? A questão é a seguinte, como ficou claro, inclusive com o Pablo Marçal, inclusive, provavelmente perdeu porque ele disse que Bitcoin era coisa de ladrão. O número de pessoas que ele perdeu a eleição é muito menor do que o número de Bitcoiners que tem na cidade, não é isso? 50 mil. Não, se ele tivesse abraçado o Bitcoin em vez de dizer que era coisa de bandido e vagabundo, era capaz dele ter 50 mil votos a mais, não é isso? Hoje em dia, nenhum país hoje no mundo, nenhum país livre hoje no mundo, nenhum país desenvolvido hoje no mundo, ninguém ganha mais uma eleição majoritária dando teste ao Bitcoin. Se você concordar 99% com a opinião do cara, mas 1% da opinião do cara é que seu patrimônio, que sua poupança é ilegal e seu ganha-pão tem que ser proibido, você vai votar no cara? Uma opinião negativa ao Bitcoin aliena ele de 20, 30% da população. Se 20, 30% da população for exposta financeiramente ao Bitcoin, não é isso? Você entende o que eu tô dizendo? Entendo. Ou não? Lógico. Você vai votar em alguém que prega que seu emprego deve ser criminalizado? É igual que sua poupança deve ser criminalizada? É igual falar pros evangélicos, é um número de voto muito grande. É isso. Você não tem como ser eleito no Brasil defendendo pautas satânicas, tipo, expressamente satânicas. Aí os caras fazem enrustinão e tal, né? Isso, Jesus é socialista e tal, né? Mas se você for mesmo abertamente contra um negócio desse, na hora que 20, 30% da população for exposta, e o número de pessoas, inclusive no Brasil, expostas financeiramente a isso, dobra a cada, sei lá, 16, 18 meses. Hoje já tem mais CPF em corretora de Bitcoin do que em corretora de ações. O Bitcoin hoje é negociado, tipo, ordem de grandeza mais do que ouro nesse país, né? Aí o cara vai chegar e dizer que isso é coisa de vagabundo e bandido, tá ameaçando o ganha-pão e o patrimônio de uma quantidade enorme de pessoas, não é isso? Foi um dos fatores da vitória do Trump.